Paz do Senhor, queridos. Deus te abençoe. Um excelente dia na presença do nosso Deus. Que Ele te abençoe e faça resplandecer sobre você o rosto e te dê a paz. Amados irmãos, em poucos minutos vamos comentar da palavra de Deus e vamos orar para que Deus venha nos surpreender nesses dias. Amém? A palavra de Deus diz no Salmo 23 que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. E lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, nos próximos capítulos, narra uma história incrível e poderosa para a sua vida e para a minha vida. Essa história começa narrando que Pedro e João estavam indo ao templo para a oração. Então, quando eles estavam indo para o templo para orar, com o propósito deles de adorar a Deus, de apresentar o seu corpo vivo, ao Deus poderoso, Criador do céu e da terra. Eles vão diante para aquele templo, para aquele local chamado casa de oração, com o propósito de glorificar, exaltar o nome do Senhor. E quando eles estão subindo o templo, eles estão subindo a escadaria, subindo a rampa para chegar no templo, era colocado um homem todos os dias ali para pedir esmola. E aquele homem, ele mendigava e dizia: tem misericórdia de mim, me dá uma esmola. Tem misericórdia de mim, me dá alguma coisa, me dá um pão. E sempre mendigando, ou me dá umas moedas, ou me dá uma roupa. Sempre ele era colocado naquele ambiente, naquele local, para pedir alguma coisa, para tirar o seu sustento, para conseguir alguma coisa, para levar para sua casa, talvez para levar para sua família, ou levar para as pessoas que ele morava, alguma coisa que ele pudesse ajudar na sua despesa, ajudar na sua casa, ajudar a pagar uma conta. Sempre ele estava ali pedindo. E essa pessoa, muitas das vezes, somos nós que estamos nessa situação também, que nós saímos todo dia das nossas casas e vamos na batalha, vamos para a guerra, vamos para nossas pelejas, nosso dia, clamando a Deus que seja conosco, que nos abençoe, que nós possamos ir trabalhar e voltar em segurança para os nossos lares, para os nossos entes queridos, trazendo pão, ganhando o nosso salário, ganhando o nosso pão de cada dia. Então aquele homem não era diferente de mim e de você, só que ele tinha uma deficiência física, que ele estava ali por causa de uma deficiência física, que ele estava ali para mendigar, para pedir uma esmola. Mas toda deficiência nós temos que apresentar ela para o Pai, apresentar ela a Deus, para que Deus venha fazer o milagre nas nossas vidas. Nós somos assim. Todas as nossas faltas, todas as nossas necessidades, nós apresentamos elas a Deus, para que o nosso Deus responda a nossa oração e atenda o nosso clamor e faça milagre naquilo que nós estamos pedindo, que Ele venha nos curar, que Ele venha mudar a situação, que Ele venha abrir a porta que estamos esperando. E aquele homem estava nessa situação, assim como eu e você estamos clamando a Deus por um socorro. E ele pedia uma esmola. Nós chegamos diante de Deus e pedimos aquilo que nosso coração está desejando. Aquele homem, o que ele tinha de desejo naqueles dias é que ele pudesse andar, que ele pudesse cuidar da sua família, trabalhar, levar o pão, levar um sustento, levar a carne, os mantimentos para casa, sem ter que estar pedindo. Ele pudesse trabalhar. Então mas ele não tinha essas condições, mas ele clamava a Deus que desse essa condição para ele. A medicina daqueles dias não podia fazer nada por ele. Então ele vai para o templo. Ele fica na porta do templo, sabendo que onde Deus opera milagres é na casa de Deus. É na sua casa que Deus faz prodígios, faz maravilhas, apesar dele fazer quando ele quer, do jeito que ele quer e quando ele quer, mas tem coisas que Deus só faz na sua casa. Deus só faz no templo. E tem algumas coisas que Deus faz em qualquer lugar, mas tem coisas que Deus não faz. Tem coisas que você tem que estar no local próprio, na hora certa, para você ser abençoado. E aquele homem estava nessa situação e ele vai
para aquele templo para pedir esmola. Mas ele não sabia que naquele dia Deus tinha marcado o encontro com ele, com Pedro, João e o Senhor. O Deus Todo-Poderoso estava ali esperando aqueles homens, aquele encontro acontecer para fazer um milagre. Quantas pessoas Deus coloca no seu caminho para te abençoar? E quantas pessoas Deus coloca no seu caminho para você abençoar elas? Talvez você não abençoa com dinheiro, talvez você não abençoa com condições financeiras, mas uma palavra que sai da sua boca abençoa aquela vida, muda o destino dela, muda a vida dela, transforma ela. Então aquele homem naquele templo lá, mendigando, pedindo esmola, e Pedro e João vão subindo ao templo, e talvez um abraçado com o outro, brincando um com o outro, fala assim, lá em cima nós vamos ser cheios do Espírito Santo, lá em cima nós vamos gritar, nós vamos pular, nós vamos glorificar, nós vamos exaltar o nome do Senhor, Deus vai fazer milagre, Deus vai fazer maravilhas, Deus vai realizar o seu desejo, Pedro. E Pedro falava para João, Deus vai fazer aquilo que você pedir a Ele, João. Tenha fé, tenha bom ânimo, Deus é maravilhoso. E quando eles vão subindo e vão chegando perto daquele homem começa a gritar e pedir esmola, me dá alguma coisa para mim comer, me dá alguma coisa para mim levar para minha casa, para meus filhos, para minha esposa. Mas Pedro e João vai subindo e os dois começam a caminhar em direção àquele homem e vão caminhando em direção deles, e eles olhando para aquele homem talvez com um olhar assim, agora eu vou ganhar alguma coisa, eu vou ter alguma coisa, eu vou ter que levar para minha casa. Mas quando eles chegam até eles, primeira coisa que Pedro fala para ele, não temos prata, não temos ouro, não temos nada para te dar. Talvez a decepção dele naquele momento foi grande, porque ele esperava alguma coisa. Mas Pedro e João falam assim, mas nós temos alguma coisa para te dar. E o que nós temos é poderoso. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Mas quando eles falam essa palavra para eles, ele não anda, ele continua na mesma situação que ele está. E tem pessoas que você pode, se você vai falar e milagre não vai acontecer. Tem coisas que você vai falar e não vai acontecer. Ela requer uma ação sua, ela requer uma atitude sua, requer um agir seu. E Pedro falou para ele, levanta e anda, e o homem continuou sentado, não andou. Ele não caminhou, ele não pulou, ele não fez nada, ele continuou na mesma situação que ele estava, até que Pedro pega ele pela mão e fala assim, meu filho, é para você levantar, é para você andar, levanta comigo aqui, pula, e dá um puxão nele e joga ele para cima. E naquele momento que Pedro puxa ele, coloca ele para cima, as pernas dele se firmam. Ele não cai, ele fica em pé. E ele começa a andar e glorificar a Deus, porque o que era impossível para ele se torna realidade. Ele é curado naquele momento, o milagre acontece. Tudo que eu e você precisamos, tudo que nós precisamos é uma atitude de fé. Se você demonstrar, se você agir por fé, o milagre vai acontecer. Saia da situação que está. Dê um passo, se coloque de pé e comece a andar, não por vista, mas ande por fé. Que Deus vai realizar os teus sonhos. Que Deus te abençoe. Um dia maravilhoso na presença do Senhor. A paz do Senhor.